Olá pessoal, eu me chamo William Timura, tenho 27 anos, eu sou programador e também faço mestrado em Informática na Educação, programa interdisciplinar, aqui no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E a minha pesquisa é voltada para o uso de tecnologias digitais para ensino de habilidades de crianças diagnosticadas com autismo. E eu também sou diagnosticado, na verdade, com uma condição chamada Síndrome de Asperger, né, tomando como referência o CID-10, e sou diagnosticado com essa condição, que é uma condição do espectro autista, e nessa versão do BIS, agora nessa edição do BIS, eu trago um relato de experiência que foi sobre a criação do meu canal no YouTube, hoje em dia, que se chama William Timura, o meu próprio nome, só que antes se chamava um canal sobre autismo, e que felizmente foi bem sucedido em atrair a atenção do público geral no YouTube, nessa plataforma. Atualmente é justo dizer que é o maior canal sobre autismo produzido por autista aqui do YouTube Brasil. Então tenho conseguido alcançar bastante pessoas, conseguido também contribuir para a conscientização do autismo, que na verdade envolve diversas questões, né? O autismo é um conceito, uma noção, né, que tem sido moldada historicamente na literatura científica. A gente vê o reflexo disso nos manuais de diagnóstico que comumente os profissionais da saúde usam para diagnosticar, né, transtornos mentais, como o DSM-5, por exemplo, agora, que teve uma mudança expressiva ao propor essa noção de transtorno espectro, né, o TEA, transtorno espectro autista. E com essa noção a gente unifica, né, diversas condições, como por exemplo a própria síndrome de Asperger, unificada em um único transtorno espectro, em uma única condição. E reflexo disso também é você ver nos movimentos sociais pró-autismo uma incorporação dos próprios indivíduos, né, que antes ditos também como os autistas de alto funcionamento ou os autistas diagnosticados com síndrome de Asperger, sujeitos como eu, que você vai vai notar, né, que são sujeitos que usam a linguagem de uma forma funcional, apesar de existir dificuldades na comunicação, como um critério de diagnóstico dessa condição, né? E você nota muito mais, então, a participação mais ativa desses próprios sujeitos, né, dos próprios autistas, incorporando nos movimentos sociais, participação em eventos de conscientização, congressos científicos, simpósios, enfim, movimentos esses que também envolvem muita participação de pais, mães, de pessoas diagnosticadas com autismo e até mesmo muitos pesquisadores que, ao ter um filho, né, por exemplo, um membro da sua família diagnosticada com a condição, pode até mudar totalmente o foco da sua pesquisa e passar a se dedicar ao autismo. Isso também acontece, conheço alguns casos assim, e a gente nota eles na comunidade do autismo também, né? E a partir disso, então, eu criei o meu canal para poder trazer algumas explicações sobre o autismo, as características, né, que você deve esperar em uma pessoa diagnosticada com essa condição, sob perspectiva dos critérios de diagnósticos do DSM-5, e também trago diversos artigos científicos mesmo para fundamentar algumas peculiaridades do transtorno. Sempre tento incorporar esse rigor científico nas mensagens que eu trago ali no canal. Também sou um defensor, né, da adoção de práticas baseadas em evidência, para evidências científicas, né, para melhor inclusão, principalmente quando a gente pensa no sistema educacional, né. Então sou um grande defensor da adoção dessas práticas, e também tenho me manifestado mais politicamente, né, através do meu canal. Eu tenho sido convidado para diversos eventos onde eu posso discutir sobre a elaboração de políticas públicas, que é um tema muito interessante, que eu tenho muito interesse, né, sobre esse tema. E nesse relato de experiência eu trago um pouco das questões que ainda não são consensuais na comunidade do autismo, que envolvem tratamento e até mesmo a própria perspectiva de se entender o autismo, porque o pai e a mãe que tem toda a expectativa para o seu filho, quando ele nasce e é diagnosticado com uma condição do neurodesenvolvimento, essa expectativa, há todo um processo, né,
desses pais de lidarem com esse diagnóstico, de lidarem com o fato de que eles precisarão entender a intervenção especializada que aquele filho vai necessitar, né, ao longo da sua caminhada para garantir o melhor desenvolvimento dele. Então, muitas vezes, o autismo para esses pais, ele é um termo que é muito condicionado a algo ruim, que é algo que é debilitante, uma condição ali que está, de alguma forma, impedindo aquele filho de alcançar o seu potencial. Em comparação a, por exemplo, um caso como eu, um caso de outras pessoas também que recebem diagnósticos tardios, né, mais tardios, o diagnóstico de síndrome de Asperger comumente, né, um diagnóstico mais tardio, porque não se nota atraso na fala, por exemplo, que é um dos principais sinais de alerta, suponho eu, que leva as famílias a buscarem, né, por um diagnóstico, por uma avaliação mais especializada. Então, por conta de não existir, não há necessidade, né, não há esse critério para esse tipo de diagnóstico, você vê os diagnósticos de síndrome de Asperger sendo dados mais tardiamente, e não é incomum também de se ter indivíduos diagnosticados na vida adulta mesmo, como no meu caso. E para esses sujeitos você vê que, na verdade, você pode encontrar relatos que são experiências mais relacionadas à libertação, mais como um alívio, como finalmente você tem um nome para o que você vivenciou toda a sua vida, para todas as suas peculiaridades que sempre estavam presentes, para todos os seus desafios que você teve na sua vida, que sempre estiveram presentes, mas que você não tinha um nome para isso, você não tinha uma explicação para isso, uma condição que explica tão bem, que finalmente te traz esse insight, digamos assim, né? E foi mais ou menos o meu caso. Quando eu recebi o diagnóstico, isso com certeza afetou muito a minha vida. Eu me tornei também um produtor de conteúdo e um pesquisador na área também por conta disso. Passei a me interessar muito mais por tópicos relacionados à educação e em defesa de políticas públicas. E, bom, hoje com certeza sou um indivíduo melhor, mais desenvolvido, a partir do momento que eu recebi esse diagnóstico e consegui desenvolver as habilidades que são deficitárias por conta dessa condição. E essas perspectivas diferentes, né, de adultos que recebem um diagnóstico, como por exemplo eu, em contrapartida, né, em contraste, aliás, a perspectiva de pais e mães que recebem essa notícia do diagnóstico como se fosse um balde de água fria, digamos assim, você consegue ver claramente, nitidamente, que há um choque, há um conflito, uma incompatibilidade entre essas duas perspectivas e que frequentemente provoca algumas tensões na comunidade do autismo. Então, não é incomum que em determinadas situações você vai encontrar pessoas integrantes da mesma comunidade que não necessariamente concordam com um ponto de vista ali sendo defendido por um ou por outro. E coisas desse tipo, né, desafios desse tipo, fazem parte da vida de um produtor de conteúdo, de alguém que se propõe ali a trabalhar em prol da divulgação científica e da conscientização desse transtorno também, para conseguir dialogar com a própria comunidade e também dialogar com profissionais que buscam se atualizar, com professores que buscam melhores técnicas de ensino e também para a população geral que busca muitas vezes entender o que é o autismo. Sobretudo agora por causa dessa nova onda de curiosidade pelo autismo por conta de diversas obras, como séries de TV e filmes que estão abordando agora, estão trazendo personagens com essa condição. Em geral, eu posso dizer que o canal foi um sucesso e felizmente ele tem alcançado muitas pessoas, mas não deixa de ser uma tarefa desafiadora e ainda uma trajetória longa pela frente.